O Ministro Nuno Crato, o Ministro da Educação, está em direto neste Jornal da Noite. Muito boa noite, Sr. Ministro. Afinal, houve ou não abertura dos sindicatos para a mudança desta data do exame ou foi como disse o Ministro? Não houve abertura, mas está-se a fazer uma grande história em volta de uma coisa que é, ao mesmo tempo, mais simples e mais profunda. O que nós estaríamos dispostos a fazer era recalendarizar os exames se acertássemos num calendário global. Repare-se, os exames não duram até dia 20. A época de exames vai até dia 18 de julho. Portanto, nós poderíamos fazer esta alteração, que seria já uma prova de grande boa vontade do Governo e algo de inédito. Mas poderíamos fazê-lo em nome dos alunos, que é quem vem em primeiro lugar. Mas esse agendamento geral implicava o seguinte: nós não podemos andar aqui a jogar ao gato e ao rato com os exames. E o que está em causa não é que se desmarcarmos dia 17 para marcarmos dia 20, o que seria extraordinariamente difícil, porque já há outros exames nessa altura, mas se o fizéssemos, que os sindicatos não iriam marcar greve. Não poderiam sequer marcar, porque são necessários 10 dias de pré-aviso. Portanto, não é isso como for, havia a hipótese de resolver um primeiro problema. Os exames que estão marcados para amanhã. E criar um segundo problema. E nós andaríamos aqui até ao fim da época de exames a marcar, desmarcar, e isso não seria admissível. Portanto, se houvesse um compromisso, a nossa ideia sempre foi a seguinte, Mas entendeu que os sindicatos fizeram essa ameaça de marcar greve para outras datas de exames? Não. Dos sindicatos em geral, não houve abertura nenhuma para um compromisso geral em relação ao calendário de exames, que era o que estava em causa. Porque não basta um exame, como eu lhe estou a dizer. O calendário já de si é um calendário bastante rigoroso, que tem a ver com a primeira fase, com a segunda fase, com a correção dos exames, com a necessidade de não sobrepor exames no mesmo dia, exames de disciplinas fundamentais, tem a ver com os feriados municipais, com os feriados internacionais, estamos a falar também dos exames em Timor e em Luanda, pelo menos. Portanto, é um calendário muito apertado. Remarcar um exame é algo de complicado. Estamos a falar só da remarcação do exame. Sim, mas nós não podemos olhar para isto. Que os sindicatos façam greve noutras alturas e a outros exames. Exatamente. E, portanto, nós não poderíamos estar daqui até ao fim da época de exames a marcar um novo exame para depois ter uma nova greve mais à frente, para depois marcar outro exame, para ter nova greve mais à frente. Nós não poderíamos fazer isso. Foi só por isso que não aceitou a sugestão que foi feita pela Comissão Arbitral para remarcar estes exames de amanhã para o dia 20? Se houvesse abertura por parte dos sindicatos para um compromisso, no sentido de não haver greve a todo este período de exames, para além das greves que já estão marcadas, não haver mais greves a todo este período de exames, nós teríamos recalendarizado o exame. Mas não houve esse compromisso. O único compromisso... Fizeram essa ameaça de que iriam marcar essas greves? Não se quiseram comprometer. A única coisa que foi possível obter foi o seguinte, e os senhores têm as gravações e reparam que foi, os sindicatos afetos à UGT falaram em que não tinham intenção de fazer uma cascata de greves. Mas isso não basta, era preciso um compromisso. E esse compromisso não foi possível obter. Foram negociações muito longas em que nós pesámos todos os aspectos do problema, em que sempre com uma coisa acima de tudo, que é os interesses dos alunos. Porque se quiséssemos um braço de ferro, nem sequer teríamos feito esta alteração. E acha que neste caso ficaram salvaguardados esses interesses dos alunos, nomeadamente no caso da amanhã, Sr. Ministro? No caso da amanhã. Então deixe-me falar isso amanhã. Amanhã teremos exames. Teremos exames. Os alunos devem se apresentar a exame na altura própria, portanto meia hora antes da hora, pelo menos. Os professores devem se apresentar, já está a máquina toda em marcha, a máquina de distribuição de exames está toda em marcha e, portanto, vai haver exames. É 100% do país. E deixe-me dizer-lhe uma coisa. Deixe-me dizer uma coisa que é importante para os alunos também, que é o seguinte: mesmo os alunos que não tiveram ainda notas lançadas, podem se apresentar a exame condicionalmente e todo o regulamento de exames se vai manter. Agora, o direito à greve é um direito que nós, evidentemente, reconhecemos. Nem vale a pena discutir esse assunto. Os professores têm direito a fazer greve. Dito isto, deve dizer-se também uma outra coisa, que é, os professores que não querem aderir à greve também têm direito a não aderir à greve. E nós confiamos... Mas aquilo que ficou demonstrado ontem na manifestação que juntou, dizem os sindicatos, 80 mil professores em Lisboa, foi precisamente essa garantia de que no dia da manhã haveria greve. A garantia que no dia da manhã... praticamente global dos professores. Há greve. Vamos ver se é praticamente global. Não é praticamente global. Há professores que vão fazer greve e estão no seu direito. Mas há muitos professores que não querem fazer greve. E esses professores que não querem fazer greve não devem ser sujeitos a pressão. Nós não aceitamos que seja feita pressão sobre os professores que não querem fazer greve, tal como
não deve ser feita pressão sobre os professores que querem fazer greve. Têm direito a fazer greve, os que não querem fazer têm direito a não. Da Comissão Arbitral, que não impunha os serviços mínimos na realização dos exames no dia de greve amanhã, propunha também uma espécie de plano B, uma solução que acabou por não ser aceita. Uma solução que era extraordinariamente difícil de fazer. Marcar para dia 20 era extraordinariamente difícil, porque já há outros exames marcados, seria um grande fator de instabilidade. A solução da Comissão Arbitral também falava precisamente disso, a realização da prova de filosofia. Nós tínhamos, como é evidente, tínhamos cenários alternativos que não eram o dia 20 em cima da mesa. Mas era execuível fazer os exames no dia 20? Era extraordinariamente difícil fazer exames dia 20. E penso o seguinte, é sempre possível desmarcar exames e marcar exames. O que não é possível é criar esta instabilidade nos nossos alunos, em que nunca se sabe se vai ou não vai haver uma greve sobre o exame. E qual é a nossa obrigação? A nossa obrigação, enquanto Ministério da Educação, é fazer cumprir o calendário de exames que está em cima da mesa, que já foi afixado há muitos meses. Agora, eu percebo. Já não temos muito mais tempo, mas de qualquer forma, deixe-me perguntar-lhe. Amanhã haverá alunos que certamente, porque há uma greve marcada, que não vão poder realizar o exame, e seria utópico quase estar a pensar aqui que 100% dos exames vão ser realizados no dia de amanhã. O que é que acontece a esse aluno? Está garantida a equidade depois, mais tarde, quando ele for fazer de novo o exame? Amanhã responderemos a essa pergunta. É evidente que há alunos em fases diferentes, há exames de anos diferentes. A equidade garante-se fazendo com que os exames sejam o mais possível semelhantes. O melhor mesmo é, se calhar, remarcarmos esta entrevista. Deixe-me só dizer-lhe uma coisa, porque há aqui um pano de fundo sobre o qual esta greve se está a desenrolar e que é um pano de fundo de alarmismo injustificado. Esse alarmismo assenta em duas coisas que não são verdade. A primeira coisa é que o aumento do horário de trabalho de 35 para 40 horas iria incidir sobre a componente letiva dos professores, ou seja, sobre o trabalho que os professores, de facto, têm com os seus alunos na sala de aula. Ora, o horário dos professores tem muitas outras componentes, porque os professores preparam aulas, revêem testes, analisam manuais, corrigem exames. Portanto, e provavelmente, em muitos casos, já cumprem mesmo essas 40 horas semanais. Aí já cumprem as 40 horas semanais. E, portanto, não havendo aumento da componente letiva, este aumento do horário de trabalho de 40 horas para toda a função pública, em relação aos professores, não vai ter efeito real, porque os professores têm horas de trabalho individual e é sobre essas horas de trabalho que este aumento vai incidir. Essa é a primeira questão. Chegou a ser dito que iam ser aumentadas em 3 horas, isto quando o despacho da organização do ano letivo foi publicado e lá estão as 22 horas, ou 25 no caso do primeiro ciclo, as 22 horas letivas bem escritas. Não é uma coisa que eu esteja a dizer, é algo que já está determinado num despacho assinado. A segunda questão é o espectro da mobilidade ou da requalificação profissional dos professores, em que se fala em milhares, dezenas de milhares de professores que já em setembro irão ser professores do quadro, que já em setembro irão ser despedidos das escolas. Não há razão nenhuma para ter esse receio. Eu sugiro-lhe uma coisa, que nos encontremos aqui outra vez, em fins de setembro ou em outubro, para discutir exatamente este problema. Este ano, nós temos, neste momento, 600 professores com horário zero. Repare-se que há 6 mil professores que vão abandonar, despedimentos independentemente do quadro de mobilidade do Ministério da Educação. Que vão abandonar o sistema por aposentação. Nós estávamos dispostos a dar garantias precisas aos sindicatos. Os sindicatos não quiseram discutir esse problema. Porque, à partida, disseram isto não se aplica, não queremos discutir nada que se aplique. Uma última questão. Não teme que este conflito entre o Governo e os professores faça do seu Ministério ou das escolas uma espécie de bastião da guerra entre o Governo e a função pública, uma espécie de quartel desse conflito? Eu espero que este conflito seja ultrapassado rapidamente e que nós continuemos à mesa das negociações, como vamos estar já sobre os problemas de fundo com os sindicatos esta semana ou na próxima semana, como vamos estar e como estamos sempre dispostos a estar, e espero que este conflito seja rapidamente ultrapassado. Só lamento uma coisa, é que este conflito possa, eventualmente, ter algum efeito sobre os nossos alunos. Eu acho que uma greve em dia de exames é algo de inadmissível. Isso levava-me à questão inicial, porque é que o Governo não decidiu remarcar os exames Não foi o Governo que marcou a greve. O Governo marcou o calendário muito antes disso e eu já lhe expliquei. Nós até estaríamos dispostos a recalendarizar este exame se pudéssemos assentar na estabilidade de um calendário de exames que vai até dia 18 de julho. Não é este caso só que está em causa, é a estabilidade de todo o período de exames. Sr. Ministro, muito obrigado por esta presença no Jornal da Noite.